Olá, bom dia, boa noite. Vou apresentar uma parte desse capítulo 6, do livro Engenharia de Software, uma abordagem profissional, certo? Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de pedir desculpa pelos barulhos externos, nos quais eu não tenho como ter controle. Então, vai ter muito bichinho cantando por aqui durante a apresentação. Então, vamos lá. Modelos de UML que complementam o caso de uso. Existem muitas situações de requisitos em modelo baseado em texto, mesmo um simples, talvez não forneça informações de maneira clara e concisa para aquele sistema, certo? Em tais casos, pode-se optar por uma ampla gama de modelos gráficos UML. Uma delas é um diagrama de atividade. Um diagrama de atividade, o ML, complementa o caso de uso através de uma representação gráfica do fluxo. Ou seja, esse gráfico aqui representa todo o fluxo de informações e todos os acessos nos quais o usuário estará vendo. Por exemplo, essa bolinha preta é o usuário. Ao ele introduzir o ID e a senha dele, esse ID e essa senha pode ser válido ou inválido, certo? Se for válido, vai passar diretamente pelo sistema de vigilância e vai ter acesso a todos os benefícios do software. Caso seja errada, e restar tentativas de entrada, que geralmente são 3, né? Ele vai voltar aqui para colocar novamente e ter uma segunda chance de colocar uma senha e um ID válido. Caso não, ao não restar nenhuma tentativa, ele fica impossibilitado de acessar o sistema. Então, isso aqui é só uma representação de todo o fluxo de informações nos quais o usuário pode ter acesso. Similar a um fluxograma, o diagrama de atividades usa retângulos com cantos arredondados, como vocês podem observar, para determinar cada função do sistema. As setas, como vocês podem ver, isso aqui não são tracinhos, são setas, certo? Já pulando as setas para representar o fluxo através do sistema, losangos de decisão para representar uma decisão, ou seja, esses losangos aqui, certo? E as linhas horizontais cheias indicam atividades paralelas que estão ocorrendo, ou seja, essas aqui. Um diagrama de atividades para o caso de uso, AVC-EVC, é mostrado na figura ao lado. Deve-se notar também que diagramas de atividades acrescentam outros detalhes não mencionados, mas implícitos em cada caso de uso. Os diagramas de raias, muito associado também, tipo, para melhor entendimento, ele é comparado a uma piscina e com raias, por isso que tem esse nome. O diagrama de raias é uma útil variação do diagrama de atividades que nos permite apresentar um fluxo de atividades descrito pelo caso de uso e, ao mesmo tempo, indicar qual atores envolvidos em determinado caso de uso ou classe de análise. As responsabilidades são representadas como segmentos paralelos que dividem o diagrama verticalmente, ou seja, proprietário é o segmento, câmera é outra, interface é outra. As três classes de proprietário, câmera e interface possuem responsabilidades diretas ou indiretas com o contexto no qual o diagrama está inserido, certo? O diagrama de atividade, ele é a forma que as atividades associadas a determinada classe caiam na raia para a referida classe. Ou seja, essa classe seria o proprietário, pois todas as relações voltam diretamente para ele. Por exemplo, a classe interface representa a interface do usuário conforme vista pelo proprietário. O diagrama de atividades indica 2 prompts que são de responsabilidade da interface. Que esse prompt de
reintrodução de dados e solicita outra visão, certo? Que é o prompt para redição, não. O diagrama de raias. Esses prompts, as decisões associadas a eles, é de interface. Portanto, elas saem dessa raia e voltam para a raia do proprietário, como eu já havia explicado anteriormente, onde ocorrem ações do proprietário do imóvel. Os casos de uso, juntamente com os diagramas de atividades e de raias, são orientados a procedimentos. Eles representam a maneira pela qual vários atores chamam funções específicas ou outras etapas procedurais para atender aos requisitos do sistema. Ou seja, eles têm essas funções para atender aos requisitos do sistema. Porém, uma visão procedural dos requisitos representa apenas uma única dimensão do sistema. Ou seja, essa é apenas uma das formas que se pode observar como será que o sistema irá funcionar, certo? Então, por aqui encerramos nossa primeira aula e muito obrigada por assistir.